Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando a carta de Pedro. Bora lá? Pai querido, louvado seja teu nome. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Santo, santo, santo é o Senhor. Como a música disse, nada mais além de ti, Senhor. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos estar em ti, Senhor, porque tu és soberano, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és rico em misericórdia. Teu amor é sublime e é imenso. A tua graça nos traz paz, nos traz misericórdia, nos faz nos reencontrarmos contigo. Louvado seja o Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor. Único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelas misericórdias do Senhor, que se renovou mais uma manhã em nossas vidas. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque temos saúde. Obrigado, Senhor, porque temos uma família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos pequenos detalhes. Obrigado, Senhor, por tudo que já fez por nós. Mesmo a gente não vendo e não visualizando, e muitas vezes nem agradecendo. Obrigado, Pai, por tudo que está fazendo. As portas que estão sendo abertas e as que estão sendo fechadas também. O caminho que estamos seguindo. As atitudes e as escolhas que estamos fazendo. Somos gratos porque o Senhor está agindo. O Senhor está movendo. E a nossa vida está totalmente nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor ainda há de fazer. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Obrigado, Jesus, porque na cruz não desistiu de nós. Obrigado porque veio como homem, viveu como nós para nos mostrar que era possível. Morreu na cruz pagando os nossos pecados para que hoje tenhamos vida eterna e relacionamento e amizade com o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque ressuscitou e vivo está. E isso nos traz a certeza da sua graça, do seu amor, da sua justiça e principalmente da sua volta, onde a tua palavra fala sobre a ira do Cordeiro, sobre aqueles que perseguem os santos. Que a sua misericórdia seja sobre nossas vidas. Que o seu cuidado, o seu guardar, o seu amor seja sobre nossas vidas. Que possamos, nesses últimos dias, continuar pregando o evangelho do reino com toda a autoridade, com toda a força e com todo o poder que o Senhor tem nos dado, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, capacita-nos a viver esses dias cheios da tua presença, cheios do Espírito, cheios de poder, cheios de autoridade, para continuar levando o evangelho do reino onde a gente estiver, Pai. E se precisar que a gente use palavras
que as pessoas possam ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, nos nossos olhares, no nosso falar. E se for preciso, que o Senhor nos capacite e que o Espírito encha as nossas bocas para falarmos tudo o que vem de Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo, capacita-nos nesta manhã a compreender a leitura da Tua palavra, pois sem o seu discernimento, sem a sua compreensão, não somos nada. São apenas letras, palavras confusas, que muitas vezes não traz entendimento. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos revela aquilo que o Senhor tem colocado para nós, para esses dias. Não nos deixe de fora, Senhor, das coisas que o Senhor tem preparado para este tempo. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Pai querido, te peço pela nossa nação. O Senhor venha estar agindo sobre a nossa nação. Comece perdoando os pecados do teu povo. Uma nação idólatra, cheia de iniquidade, uma nação que adora mais a carne do que ao Senhor, uma nação preocupada com o dinheiro em vez de estar preocupada com o Senhor. Tem misericórdia desse povo, Pai, que tem matado os teus filhos, que não tem dado nem a oportunidade de tentar viver. Tem misericórdia, Pai. O inimigo ele já não quer mais atacar só as crianças que estão em idade escolar, mas já desde o ventre de sua mãe. Tem misericórdia, Pai, de crianças que nunca ouviu do seu evangelho, mas sempre ouviu falar da mentira, do mal e de Satanás e tem vivido esta vida. Tem misericórdia, Pai, que a fraternidade e o amor entre os alunos seja muito maior do que pessoas, do que esses adultos que só querem o mal. Para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Vem, Jesus, e já começa a transformar a vida dessas pessoas que desejam o mal às nossas crianças, Pai. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta o teu povo para a honra e glória do teu nome, Pai. Para que eles venham, Pai, através da liderança, através de todos, comecem a ter o desejo de orar, de buscar ao Senhor, de contemplar a tua face, de estar na tua presença todos os dias, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Esteja derramando, Senhor, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. Que a sua graça seja sobre nossas vidas. Que possamos, Pai, viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Derrama, Senhor, bênçãos sobre cada um aqui presente. O Senhor conhece nossos sonhos e lutas, dores e alegrias. Só o Senhor conhece os nossos corações verdadeiramente, Pai. Vem agir com o sobrenatural sobre nossas vidas, derramando paz, alegria e felicidade sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. Te peço, Senhor, traga paz para Israel. Traga paz para aquele povo que viveu em conflito, Senhor. E toda a sua vontade seja soberana sobre aquele lugar. E o Senhor esteja agindo, Pai, no meio de todo aquele povo, para que eles possam reconhecer Jesus como o Messias. Que o Senhor continue agindo naquele lugar, para a honra e para a glória do teu santo nome. Vem, Espírito Santo, continue a falar conosco, continue a tocar os nossos corações, continue a manifestar a tua presença sobre nós, para que possamos sempre estar louvando, exaltando, engrandecidos e agradecidos por tudo que o Senhor já fez.
por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que ainda há de fazer por todos nós. Louvado, exaltado seja teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora então para o último capítulo da primeira carta de Pedro às igrejas. E a gente viu que Pedro, então, como ele está interessado, né, em santidade, no ministério, na oração, na vida do cristão. Como é necessário este crescimento na vida do cristão. E deixando claro que o sofrimento faz parte da jornada e que muitas vezes o que me tocou bastante é que, mesmo fazendo bem, seremos julgados e condenados. E a palavra diz que é muito melhor você fazer o que Deus manda, fazer o bem e ser condenado, porque você será honrado e visto por Deus, do que julgado e condenado por ter feito o mal, porque aí nada mais é do que a justiça sobre as nossas vidas. Então, que com essa carta de Pedro, que a gente possa continuar lendo, para que a gente possa aprender, como o próprio Pedro diz, a defender a nossa fé, quando formos provados e quando formos testados, que a gente possa estar sempre prontos para defender a nossa fé, que a gente possa realmente compreender a vontade do Pai, compreender tudo o que Jesus fez por nós, como aquela cruz foi pesada para ele e como aquele momento nos uniu para sempre ao Pai, nos trazendo uma amizade eterna, nos trazendo um relacionamento com o Senhor e nos transformando em sacerdotes do Senhor, para a honra e para a glória dele. Então, a gente vai começar então a leitura do capítulo 5 da carta de 1 Pedro às igrejas. Começa assim, então. Portanto, toda vez que a gente começa a leitura de um capítulo com portanto, é uma conclusão de tudo que ele falou. Então ele vai trazer, é como o judeu gosta de contar a história, né? Ele conta o final, aí depois ele destrincha todo o final. A gente não, começa a contar a história e só conclui o final no final mesmo. Se você pegar a Bíblia, a maioria das histórias ele conta o final. E aí depois ele vai para o primeiro bloco, segundo bloco. No terceiro bloco ele conclui o primeiro e o segundo, depois vai para o quarto, e assim eles vão contando a história. Mas geralmente, para quem não gosta de spoiler, não pode ouvir um judeu contando história, né? Porque ele já começa pelo fim. Já começa pela conclusão, né, da história. É o que a gente tem de exemplo lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele já concluiu em um versículo. Aí depois ele vai ensinar, vai mostrar como que Deus fez todas essas coisas. Então, portanto, então Pedro vai concluir o que ele estava ensinando. Então, versículo 1. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Valer. Então, a gente está começando o capítulo 5, tá? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então, Pedro vai trazer esta mensagem para quem? Para a liderança da igreja. Olha, eu apelo a vocês, como presbíteros, assim como eu sou como eu sou liderança da igreja, como eu sou aquele que também tem levado a palavra do evangelho. Eu apelo a vocês, mesmo que são testemunhos do sofrimento de Cristo, que vai participar da glória que vai ser revelada através de Cristo. Então, Paulo está agora levantando
pedindo uma atenção maior, não só para toda a igreja, mas principalmente para a sua liderança. Continuando no versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Então, a função do presbítero é cuidar do que Deus salvou. Lembrando que a gente tem a função de levar o evangelho, mas não somos nós que convencemos as pessoas a aceitar Cristo Jesus. Esse convencimento e essa função e esse trabalho é do próprio Espírito Santo. A nossa função, a nossa participação em tudo isso é proclamar, é falar do evangelho, é levar a mensagem ao próximo. Se ele vai aceitar ou não, já não é mais com você. Não adianta a gente ficar insistindo, que isso vai fazer o quê? Vai fazer, na verdade, a pessoa, em vez de vir, se afastar. Precisamos entender o quê? Que o semeador, ele lança a semente, mas ele não fica olhando em que terra que ela vai cair. Então ela cai no meio de rochas, no meio de espinho, cai em terra seca, até que uma das sementes cai em terra fértil. E ali ela produz 100 por 1. Então, o que ele quer dizer? Lance a semente. E o terreno deixa que o Espírito Santo cuide disso. A função dele é essa. Então, ele está falando aqui, pastoreie, então, cuide. Se você tem a função de liderança, cuide dos meus, cuide do rebanho do Senhor. Olha que maravilhoso isso. Continuando, olhem para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com um desejo de servir. Então, essa palavra, para quem é líder, para a liderança, ela é muito pesada. Por quê? Quantas vezes a gente a gente está num tempo onde algumas coisas se misturaram. Jesus deixa 5 ministérios, né? Pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. A função do pastor é essa: cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho. Essa é a função do pastor: livrar elas dos mercenários, dos lobos, daqueles que tentam roubar e matar as ovelhas. Essa é a função do pastor. É a função que a gente pode chamar de administrativa. A função do evangelista não é pastoreio, e sim é pregar o evangelho, é levar a palavra às pessoas e essas pessoas irem para a igreja encontrar o pastor. Qual a função do mestre? O mestre anda junto com o pastor, porque aí é o mestre que vai ensinar a palavra. Mas ele não tem a função administrativa nem de pastoreio. Ele é o cara que tem o dom de ensinar a palavra. O profeta é aquele que tem o dom de exortar e dar direção para a igreja. Esse é o cara que vai mostrar os erros e mostrar a direção que a igreja deve tomar. A gente vê a grande função do profeta quando Jesus estava falando para João, em Apocalipse, sobre a carta para as 7 igrejas. Ali é como se fosse um profeta falando para cada igreja. Ele sabe quem você é, conhece seus pecados e exorta a igreja. A função do apóstolo. O apóstolo, ele meio que tem todas essas funções. A gente vê Paulo como um apóstolo, que é o cara que é evangelista, que é o cara que ensina, que é o cara que cuida. Então, a função do apóstolo, o apóstolo a gente pode dizer também que é como se fosse um missionário, que é o cara que vai para cuidar, implantar a igreja e fazer todo o trabalho. Então, o que eu vejo hoje? Muitos pastores que são mestres. Muitos pastores, líderes, que são evangelistas,
que são profetas, mas que no fundo não são pastores. Mas aí o que acontece? A igreja de hoje, e quando eu falo pastor é aquele que cuida da igreja, então inclua todos. Então, a igreja de hoje colocou esta função a todos. Então, a gente tem aí pastores que são mestres ou evangelistas exercendo o papel administrativo. Aí o que acontece com a igreja? Ela não cresce. Uma igreja, por exemplo, que não há evangelista, que não há o cara com dom de evangelismo, ela raramente cresce, porque não há quem leve a boa mensagem. A igreja que tem um pastor como mestre é uma igreja que cresce muito na educação, mas não cresce em números. Então você vê uma igreja culta, uma igreja que é conhecedora da palavra, mas não cresce em números. E quando este pastor é mestre, evangelista ou profeta, você percebe que ele acaba fazendo as coisas por obrigação, a parte administrativa da igreja. O cara que é um pastor e um mestre, por exemplo, ele não gosta de fazer visitas. Ele não tem não é a função dele. Mas, como a igreja exige isso hoje dos pastores, você vê um cara que tem o dom de mestre tendo que administrar uma igreja e fazer visitas. Então ele está fazendo muitas coisas, ele está fazendo o pastoreio dele por obrigação. Não é prazer. E qual que é o problema disso, Éder? É o cansaço no decorrer da jornada. É onde você vai ver lá na frente muitos líderes desistindo da jornada. Por quê? Porque não compreenderam qual a sua função dentro do corpo. E aí quer abraçar todo mundo. Quer abraçar todos. Nem todos têm o dom de apostolado, que acaba abraçando tudo, que é aquele cara que é fora da curva. Então precisamos estar atento para que a gente não descubra qual é o nosso dom e não faça as coisas por obrigação, mas que a gente seja livre na vontade, como Deus quer. Deus quer o melhor para nós. Deus não quer que o que a gente carregue seja fardo. Vai ter lutas, vai ter tribulações, sim, mas isso tem que te trazer a certeza do Senhor, e muitas vezes o seu ministério tem que te trazer satisfação e alegria do que você está fazendo, não um fardo. Continuando, versículo 3. Não sejam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Olha isso aqui é muito pesado. Quantas igrejas a gente vê que a liderança é dominadora? É o que eu costumo dizer assim, ó, tem o rebanho debaixo das asas. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E o que acontece? Qual o problema disso? O problema disso é que você não deixa a igreja crescer. Você não deixa a pessoa manifestar os dons e crescer no que ela precisa crescer. Ela vai ser sempre o filhotinho debaixo da asa. Uma liderança dominadora. A gente tem um casal de amigos que era de uma igreja onde a liderança ela é dominadora ao ponto de machucar as pessoas, e as pessoas, quando saem, começam a entender o que estava acontecendo. Mas enquanto estava lá dentro, é como se você usasse um antolho. Você só olha para frente, não sabe o que está acontecendo ao redor. E aí, quando você muitas vezes se aprofunda muito, você já não consegue mais sair. E quando você sai, você começa a ter uma visão, você fala, cara, o que era isso? O que estava acontecendo? Você acaba sendo totalmente dominador. Líderes que são, o André vai entender a linguagem, a maioria de vocês também, mas líderes que é mestre em PNL. E isso é perigosíssimo, porque já não é o espírito dominando, e sim o conhecimento. E aí você domina, você
distorce a palavra, você manipula as pessoas. E aí, cadê o Espírito Santo? Cadê o amor de Deus? E isso é para quê? Como ele acabou de dizer aqui, ó, que você não faça isso por ganância. E a maioria dessas pessoas, você vai ver, eles têm casa no Alphaville, carrão do ano. Não estou falando que Deus não abençoa, mas você percebe que é muito, sabe? É muito fora da curva. Esse dia a gente estava conversando e um amigo meu estava falando sobre um grande líder da igreja que eles participam, que o cara, ele tem uma igreja grande e até hoje ele trabalha no secular. E o cara tem casa boa, o cara tem carro bom, só que por que que ele, sendo o pastor líder da igreja, com certeza recebendo seu salário da igreja, ele ainda continua trabalhando no secular, ganhando bem, ele é um cara que é aposentado, que ganha bem, a grana que ele ganha é alta, então ele tem condições de ter carro e casa boa, ter uma condições tranquila e continua trabalhando, porque tudo que ele tem é do Senhor. E aí falaram para ele, né? Porque você não para de trabalhar. Porque o dinheiro que ele recebe, ele ajuda aqueles que não podem. Então ele compra a cesta básica, ele faz, ajuda as pessoas financeiramente. Aquelas que não precisam, aquelas que não podem, né? Que não tem como. E aquelas que a igreja também às vezes não consegue ajudar, ele tira do próprio bolso para ajudar essas pessoas. Então, cara, Deus vai derramar bênção sem medida na vida de uma pessoa dessa. Porque sabe que todo recurso é destinado para o reino. Então precisamos trabalhar sem ganância, olhar o corpo da igreja sem ganância, e sim tentar trabalhar, servir ao Senhor, não dominando as pessoas. E muitas vezes eu costumo dizer assim, ó, sobre a teologia do medo. Você está frequentando uma igreja por medo de ir para o inferno. Isso é dominar. Aí você tem a liderança que fala assim: se você sair daqui, você vai para o inferno. Se você frequentar a igreja A, B ou C, você vai para o inferno. Se você deixar a liderança desse grupo, você vai para o inferno. Se você fazer isso ou aquilo, você vai para o inferno. Cara, é dominar. É você colocar o medo sobre a pessoa para que a pessoa continue com você. E isso é muito errado. Por que você serve ao Senhor? Por que estamos aqui estudando a palavra? Por que aceitamos a Cristo? Se for por medo de ir para o inferno, seu pensamento está totalmente errado. A sua vontade de servir ao Senhor está totalmente... A palavra errado não é essa, mas a palavra sumiu da minha cabeça. Equivocado. Se a sua vontade de servir a Jesus é simplesmente pelo desejo de não ir ao inferno, você está equivocado. Você está vivendo uma vida falsa. Você está sendo enganado, você está sendo dominado. O seu desejo de servir a Jesus tem que ser porque ele te amou primeiro. E por amor a ele. Pela certeza de que viverei eternamente com ele. Pela certeza de que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E não pelo medo das consequências por eu não servi-lo. Aí entra a teologia do medo. Aí entra a teologia que foi criada no princípio das igrejas, aquela ideia de inferno, onde Satanás está lá com você como se fosse um espeto, ele cozinhando você, o próprio Satanás torturando você, como se ele fosse o governador do inferno. Que é a história que a gente até ouve da cultura grega, né? Que Hades é quem governa o Hades, né? E aí a gente tem Zeus governando o Olimpo, que seria o céu, e Poseidon governando os mares. Então é como se o Hades, como se Satanás hoje estivesse lá no inferno junto com os seus demônios,
torturando todos que um dia morreram e não aceitaram a Cristo. Isso não é verdade. O inferno não é domínio de Satanás, e sim é sua cadeia, é seu castigo, é seu juízo final. Já chegou o juízo final dele? Não. Então ele está lá? Não. Ele continua operando entre nós, com suas limitações dadas por Deus, por ter perdido o seu governo quando Jesus ressuscitou, mas ele não está no inferno. Esses dias eu ouvi uma discussão, as pessoas falando, o inferno já existe ou ainda vai ser criado? É indiferente. O importante é saber que eu acredito que ainda não foi habitado. Que ele vai ser habitado no fim, no juízo, no julgamento final. Vai ser habitado por Satanás, pela besta, né? Que é o falso profeta, pela besta, que é o anticristo, e pelo dragão. E por todos aqueles que em sua vida negaram a Cristo. Continuando. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então ele está falando aqui para que você não faça por obrigação, mas faça a vontade de Deus, não faça por ganância, deseje servir de todo o coração, não haja como dominador, então não haja como um controlador, aquele que exerce medo na igreja, mas traga confiança, seja exemplo dentro da sua comunidade, para todo o rebanho, para que o quê? Para que quando Deus vier, o supremo pastor, que é o próprio Cristo Jesus, e aí sim, por todo o seu trabalho, você receberá a coroa da glória. Então, a gente sabe que no final de tudo, esse dia eu estava fazendo um estudo, achei muito massa. A gente sabe dos galardões, e a Bíblia fala também de uma coroa que receberemos. E que essa coroa, no final de tudo, tiraremos ela para prostrar e entregar realmente ao Rei dos Reis. E fazendo um pequeno estudo assim, eu vi um exemplo do que pode significar realmente a coroa que receberemos. A gente sabe que não conhecemos a Deus plenamente. E é isso que nos livra e nos dá o dom da graça, nos livra do pecado, né? Que faz com que não sejamos condenados eternamente, mas sim que possamos ter o perdão. Diferente de Satanás e seus demônios, que conhecem a Deus plenamente e mesmo assim escolheu traí-lo, escolheu ser seus inimigos. Nós já não, nós não conhecemos a plenitude de Deus. Então, por isso, somos dignos de perdão através de Cristo Jesus. Mas, nesse estudo, o cara trouxe algo muito interessante. O que é receber a coroa da glória? É receber o que a gente tanto deseja, conhecer o Senhor plenamente. É compreender tudo isso que a gente muitas vezes discute e não sabe o que realmente aconteceu. Ao receber a coroa da glória, ter noção de todo o passado, ter noção de todo o conhecimento que Deus tem. É entender o que a gente às vezes fica discutindo e falar assim, cara, como a gente era tolo. É totalmente diferente do que a gente estava pensando. Então eu creio que a coroa da glória é isso, é a revelação da eternidade e a revelação completa de quem o Pai é, de quem realmente o Senhor é. E aí então seremos plenos na glória. Teremos plenamente o conhecimento do Senhor. Eu acredito que essa é a coroa da glória que receberemos. Continuando, então. Versículo 5.
Da mesma forma, jovens, vamos falar para a gente agora, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, olha o conselho para os jovens: sujeitem-se aos mais velhos, ouçam os mais velhos, sejam humildes a ouvi-los, sejam humildes a receber conhecimento de que tem mais vida que você. E como esse tempo tem tomado isso. A gente vê hoje jovens que não respeitam mais as pessoas mais velhas. Principalmente jovens, adolescentes que não ouvem, não respeitam mais os idosos. Esses dias eu estava vendo uma pessoa. Se você for visitar um idoso, o que ele quer? Conversar. Ele quer falar e ser ouvido. E o que a gente tem feito hoje? Enfiado nossa cara numa tela e esquece de conversar. E esquece de ouvir as histórias. Meu avô tem 87 anos. Ele conta a mesma história hoje já várias vezes. Eu já sei, decoro as histórias. Mas as ouço com surpresa. Por quê? Porque alegra isso. Isso o alegra. Eles não têm a mesa, eles não vão ficar na mesa com a gente no celular também. Primeiro que eles nem sabem mexer. Então, o que tem perdido? Eu vou colocar nós como jovens mesmo, porque nós mesmos temos vivido isso. A gente não tem mais ouvido os velhos. A gente não tem mais tido essa humildade de parar e ouvir quem tem mais conhecimento e sabedoria que a gente. Principalmente quem já viveu uma jornada cristã muito maior que a nossa e já aprendeu muito mais. Eu tenho aprendido a ser questionador, mas gosto muito de ouvir, porque é ouvindo também que a gente aprende. E muitas vezes deixamos de ouvi-los. A gente tem aqui a Dona Neuza como exemplo. São pessoas que têm muito conteúdo. Mas a gente vê que os jovens não querem mais. Aí vai chamar as pessoas mais velhas de quadrado, você não entende nada, não quero falar sobre isso, para que eu quero saber sobre isso? E aí a gente vai vendo as pessoas, aí a gente vai vendo hoje uma quantidade de idosos com depressão, ou até com Alzheimer. Nossa, espírito, que massa. O Alzheimer, ele acaba sendo uma fuga para dentro de você mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que uma pessoa com Alzheimer era uma fuga para ela mesma? Por quê? Porque se ela falar com você e você não prestar atenção nela, daqui 5 minutos ela esqueceu isso. É uma fuga para a depressão. E aí ela vai falar de novo. E aí se você tratar ela mal, daqui 10 minutos ela nem lembra o que aconteceu. É uma fuga para dentro dela. É uma maneira, é uma doença, né? Mas acaba sendo uma maneira do corpo se defender das coisas que este mundo tem causado. É difícil, principalmente para quem vive ao lado dessas pessoas. Mas você já parou para pensar que é o tipo de pessoa que, se você parar para ver, vai estar sempre alegre? Porque é indiferente se você a tratou mal há 5 minutos atrás. Ela já esqueceu. E ela vai continuar vivendo um dia após o outro, dentro deste mundinho dela. A gente aqui fora, como familiar, sofrendo com a situação. A pessoa muitas vezes também sofrendo também, apesar de é uma doença, mas ela está se protegendo,
das coisas ao seu redor inconscientemente. Cara, que loucura, eu nunca tinha pensado nisso. Mas a que ponto chegou a sociedade de não respeitar aqueles que têm mais idade que você? A gente lê em Provérbios, né, que a coroa do homem são seus cabelos brancos. E a alegria dele é ver o filho dos seus filhos. E quando que a gente vai voltar a respeitar isso? Quando que a gente vai parar para ouvir histórias e essas histórias realmente transformar as nossas vidas? Tem uma missionária que ela fala tremendo já de tanta... é uma doença que tem lá na África, agora não vou lembrar qual é. E ela é diagnosticada que se ela for infectada de novo, ela não tem mais volta, ela morre. De tantas vezes que ela foi infectada. E você vai ouvindo as histórias dela, cara, você vai falando, Senhor da glória, que é isso? A gente precisa voltar a ouvir e a viver essas coisas, a compreender, a respeitar e ouvir os mais velhos, cara. Ela contando o testemunho de que ela precisava pregar numa igreja e ela ficou cega. Do nada, a doença atacou e ela não enxergava mais nada. E à noite, assim, antes do culto, orando, o Espírito Santo falou para ela, olha, vai lá para a igreja, sobe lá no altar e pede para o pastor pôr a mão na sua cabeça e orar. Ela fez isso. Quando ele fez isso, ela sentiu como se algo saísse do olho dela e ali na frente de todo mundo ela foi curada. São experiências, cara, são coisas que só a vida traz. E a gente tem deixado de aprender, por quê? Porque a gente não quer mais ouvir. A gente não quer mais ouvir. A gente prefere ficar numa tela, olhando futilidade, do que ouvir experiências que podem transformar as nossas vidas. Que podem fazer com que a gente seja, como a palavra acabou de dizer, não sejam orgulhosos. Deus se opõe a quem é orgulhoso, mas concede graça a quem é humilde. Ouvir ao próximo é uma tarefa de humildade. Porque quem é soberbo e orgulhoso não deixa o outro falar. Vamos continuar. Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então precisamos reconhecer. Eu acredito que a palavra humilhar-se tem esse significado. Reconhecer quem o Senhor é. Reconhecer a sua soberania. Reconhecer que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Reconhecer que ele é o Criador de todas as coisas. Reconhecer todo o seu poder em cima de todas as coisas. É se prostrar diante do Senhor. E aí, o que a gente tem hoje? As igrejas que são voltadas para a hipergraça é colocar Deus como nosso servo. As igrejas têm ensinado as pessoas a colocar Deus como nosso empregado. Não, eu quero, eu exijo, eu tenho que ter. Espera aí. Quem que é o servo na história? Quem que é o filho da história? Não, eu quero esta casa. Eu exijo esta casa, porque eu sou filho do rei. Não, peraí. Precisamos nos portar humildemente diante do Senhor. Como servos, primeira coisa que a gente precisa entender. Quando aceitamos Cristo, saímos da escravidão do pecado e nos tornamos escravos de Cristo. Ainda somos escravos, ainda somos servos,
Mas em vez de sermos servos de um mau mestre, agora somos servos e escravos de um bom Senhor. E o nosso relacionamento e intimidade com esse bom Senhor faz com que o servo se torne amigo. E se esse relacionamento continuar, faz com que este amigo se torne irmão, co-herdeiro do reino. E se esse relacionamento continuar maior ainda, faz com que nos tornamos reis com ele. Olha o avanço, mas tudo começa com humildade. Com entender que éramos escravos de um mau senhor e nos tornamos escravos agora de um bom senhor, de um senhor amoroso, de um senhor justo. E que conforme a nossa jornada com ele, podemos nos tornar senhor e podemos nos tornar rei junto com ele. Está na Bíblia. Rei de reis, senhor de senhores. Mas para isso precisamos o quê? Nos portar com humildade, humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Lembrando que quando aceitamos a Cristo, ele não nos livra do inferno, ele sim nos livra da ira vindoura do Cordeiro, da ira do próprio Deus. O inferno é apenas a consequência do juízo final. Mas quando aceitamos a Cristo, estamos nos livrando da ira de Deus, porque éramos o quê? Inimigos de Deus. E nos tornamos amigos dele, e somos livres da ira do Senhor. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, por que andeis ansioso? A palavra diz, não andeis ansioso por nada. A nossa ansiedade, a única que tem que ser é Jesus volte. Quando Jesus volta, mas mesmo assim ele fala, não andeis ansioso, porque no tempo certo ele vai voltar. Continue vivendo a sua vida, continue fazendo o que precisa ser feito. E aqui Pedro fala, então, quando você se sentir ansioso, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Confesse para ele a sua ansiedade. Ore e fala, Senhor, eu estou ansioso por tal coisa. E isso está me incomodando, isso está me atrasando. Ou, Senhor, eu estou começando a entrar num quadro de depressão. Não permita, lance toda a sua ansiedade, toda a sua aflição nos braços do Senhor. Que Ele é poderoso. Porque Ele cuida de nós. E Ele vai arrancar isso tudo de nós. Versículo 8. Estejam alertas e vigiem. Então aqui Pedro agora vai dar um conselho, que esteja sempre atentos, alertas e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Então precisamos entender isso, que não é a carne nem o sangue, não é o seu vizinho, não é o seu chefe, não são as pessoas que são seus inimigos. O nosso inimigo, e inimigo até daqueles que estão lá fora, é o diabo. Ele quer o tempo todo nos devorar. Ele está condenado, sabe da sua condenação e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então, estejam alertas e vigiem. Então, precisamos estar atentos, estudando a palavra e vigiando para que não caiamos em pecado. Pois o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Então, olha que interessante. Ele anda ao redor. Ele só vai conseguir te atacar quando você der brecha. Quando você abrir a porta. Quando você abrir espaço. Mas ele vai continuar andando ao redor, rugindo. O que o rugir vai causar em você? Medo. Mas ele vai continuar ali rodando, agindo ao seu redor, procurando a brecha para poder devorar. Ele nunca desiste, né, Éder?
Mesmo que ele sabe que ele é rejeitado, que ele vai perder, mas ele tá sempre ali, ele nunca desiste. E Devemos isso, aprender. querendo ou não, é uma virtude, né? Se você parar para pensar. É. Então, ele está ao nosso redor, rugindo, pronto para devorar. Só que ele só vai conseguir fazer isso quando damos brecha, quando damos acesso para que ele nos ataque. E aí a palavra continua, versículo 9: resistam-lhe. Então, cabe a nós resistir a esses rugidos, resistir a esses ataques. Permaneçam o quê? Firme na fé. Como que alimentamos a nossa fé? Como que a gente permanece firme na fé? Orando, jejuando, estudando a palavra, conhecendo a Deus e conhecendo ao nosso inimigo. Isso vai nos dar resiliência, vai nos dar resistência para que a gente permaneça na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Pare de ser como Elias. Elias, quando Jezabel falou que ia matá-lo, depois dele ter mandado cair fogo do céu várias vezes, depois dele ter matado 450 profetas, depois dele ter feito chover, depois de 3 anos não tinha chovido, ele foge de Jezabel e se esconde numa caverna. E ali Deus fala para ele: ô Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí, cara. Sai daí, vai fazer o que precisa ser feito. Ele, mas Senhor, só sobrou eu. Só tem eu e aquela mulher que quer me matar. Aí Deus, cara, fala assim: ô Elias, para com isso, cara. De onde você tirou essa ideia que só tem você? Tem 7.000 que estão aguardando só a liderança chegar. Eu separei 7.000 no meio daquele povo. Tá só esperando você. E você tá aqui numa caverna, se escondendo. Aí Deus se retira. Aí passa um tempo, Deus vai de novo: ô Elias, o que você tá fazendo nessa caverna? Sai daí e vai fazer o que eu tô mandando você fazer. E qual que é a desculpa de Elias? Senhor, ela prometeu me matar e só sobrou eu. Só tem eu que sirvo ao Senhor. Se ela matar, ninguém mais vai servir ao Senhor. Aí Deus fala: Elias, eu separei 7.000, mas vamos fazer assim? Esquece. Esquece isso. Já que você está com medo, para com isso. Vai lá, desce, unge o próximo rei e unge Eliseu como o próximo profeta. Tipo assim, ó, seu ministério acabou. A gente vê a história de Elias sendo arrebatado em um redemoinho. Ele não foi arrebatado na carruagem, ele foi levado num redemoinho. A gente precisa prestar atenção na história. A carruagem vem, ele vê a carruagem, mas ele sobe no redemoinho e não na traseira da carruagem. E aí a gente vê essa história de Elias maravilhosa. Nossa, Deus arrebatou Elias. Que lindo. Que lindo nada, Elias estava atrapalhando. Deus tirou Elias da terra para ele parar de atrapalhar. Porque Deus queria fazer. Deus queria acabar com Jezabel. Mas Elias não era capaz de fazer isso. Então, e Elias desobedece a Deus, porque Deus mandou ele ungir os 2 reis de Israel e o rei de Judá e o profeta Eliseu. Elias só ungiu Eliseu. Quem unge os reis é Eliseu. E quem vence Jezabel é Eliseu. E olha só, cara, o poder de Eliseu foi tão maior que as coisas que ele fez foram maiores do que Elias. Se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. E Eliseu ainda construiu a escola de profetas. Então, cara, olha, pensa comigo de novo, Senhor. Olha o que Deus tinha para Elias, mas o que Elias escolheu fazer? Fugir. Elias escolheu fugir. Elias fez igual aqui, ó.
lembre-se, quando você está resistindo do mal e o mal está te atacando, você não está sozinho. Todos os irmãos que você tem no mundo passam pelas mesmas coisas. Todos estão passando pela mesma luta, a mesma aflição que você. Pare de achar que é só você. Pare de achar que o inimigo está atacando só você. Não. Ele está atacando a todos. E eu costumo dizer que para esses últimos dias não existe mais nada subliminar, nada mais secreto. Agora o ataque e as coisas que estão acontecendo são tudo às claras. E a tendência é ficar cada vez mais claro. Por quê? Porque o homem da iniquidade ainda está em secreto. Não chegou o tempo dele se revelar. Mas as suas obras, o seu espírito já está se revelando. Então não há mais secreto. Não há mais. Lembra no começo dos anos 2000, que foi uma febre, as mensagens subliminares serem reveladas, os desenhos, o próprio SBT usa isso, né? Até hoje eles usam, colocar um frame dentro de uma imagem. Então, de vez em quando você está assistindo lá, de repente, enche a sua tela, Jequiti, e sai. Isso é mensagem subliminar, isso é para o seu cérebro. Só que o que eles estavam fazendo? Eles lançavam mensagem subliminar que nós adultos não víamos, mas que para a criança ficava no seu subconsciente. Isso no ano 2000 foi febre. Não sei se vocês lembram que, ainda mais porque foi o auge da internet, né? Quando a internet tudo era mensagem subliminar. Hoje você não ouve mais falar. Hoje não é mais necessário mensagem subliminar, hoje é tudo às claras. Hoje você vê satanista querendo ter culto dentro das escolas. Você vê satanista construindo uma estátua de Bafomé e colocando na frente da sua igreja, para todo mundo identificar que ali é uma igreja satânica. Você viu uma mulher aqui no Brasil, não sei se vocês viram isso, mas ela tem uma imagem de Bafomé em cima do seu muro, para todo mundo ver que ela é satanista. Não existe mais as escondidas. Está cada vez ficando mais claro. Então, antigamente era escondido, era subliminar, era secreto. Agora está sendo mostrado as coisas que eram secretas. E a gente está caminhando para um futuro onde vai ser revelado toda a maldade. Então a gente precisa saber o que? Resista, pois todos os seus irmãos passam pela mesma coisa e estão resistindo. Não ache, não pense como Elias, não ache que você está só, porque você não está. 10. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que os chamou para o quê? A sua glória eterna em Cristo Jesus. Então, o Deus de toda graça, ele nos chama para a glória eterna, mas em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não há glória eterna. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, e que esse tempo seja talvez a sua vida toda, ela ainda é um pouco de tempo perto da eternidade. Entende? Eu costumo dizer, se você parar para pensar, a nossa vida é essa ponta dessa caneta verdinha, perto de toda a eternidade que ainda vamos viver. Então a nossa vida é um pouco de tempo. Se a gente parar para pensar, quando Deus fala, quando Pedro vai falar no capítulo 2, que para Deus 1000 anos é como um dia, então o que é a nossa vida que a gente não consegue nem chegar aos 100 anos? É um piscar de olho. Uhum. E aí a gente fala, nossa, como eu sofri minha vida. Cara, para com isso, glorifique a Deus o tempo todo. Porque mesmo tendo sofrido durante pouco tempo, os restaurará. Olha a promessa. Mesmo você tendo sofrido, o Senhor os restaurará, os confirmará, lhe dará forças,
os porá sobre firme alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Olha como Pedro conclui a sua carta, deixando bem claro que mesmo com lutas, mesmo com tribulações, o Senhor de toda a graça, aquele que tem glória eterna, vai te dar glória eterna, vai te dar a vida eterna em Cristo Jesus, mesmo que você sofra aqui nessa terra por Ele. Lembra? É sofrer por Ele. Não é sofrer pelas suas escolhas erradas. Não é sofrer pelas consequências das coisas erradas que você fez. Ele está falando de sofrer por Ele, para Ele. É de viver uma vida a um ponto de não importar com a sua própria vida, e se importar com o que vou fazer por Cristo. Como vou viver para Cristo? Vai doer? Vou sofrer? Vou, mas vou continuar fazendo. E lá no final, Ele então vai te revestir de glória, vai te restaurar, vai confirmar, vai te dar força, e você vai ter um alicerce firme para pisar, e você estará na presença dele, porque a ele pertence todas as coisas, a ele é todo o poder, a ele é toda a glória, para todo o sempre. Glórias ao Senhor. Então Pedro finaliza sua carta com as saudações finais, versículo 12. Com a ajuda de Silvano, lembra que eu falei lá no começo que provavelmente tinha alguém escrevendo? A gente lembra que a maioria das cartas de Paulo, Paulo não escrevia, Paulo ditava e provavelmente Lucas escrevia. O livro de Atos todo Lucas escreveu. E alguns outros, a gente percebe que Paulo faz a mesma coisa. Ele conclui a carta falando quem estava com ele. Então, a maioria das vezes, Paulo ditava e alguém escrevia e Paulo só assinava. E agora a gente tem a mesma coisa, Pedro provavelmente ditando a carta e Silvano escrevendo. Com a ajuda de Silvano. Só lembrando aqui, tem uma anotação que Silvano é uma variante de Silas, né? Legal. Então, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Olha só, isso que Pedro mandou agora foi só um resumo de tudo que vocês precisam saber. Uhum. Então eu vos escrevi resumidamente, encorajando-os ao quê? E testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes no quê? Na graça de Deus. Não desanimem. 13. Aquele que está em Babilônia também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saudem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, Pedro finaliza sua primeira carta com essa saudação. Olha que interessante. Marcos também está com ele. A gente lembra que no ministério de Paulo chegou um momento que Paulo se separa de Marcos. Paulo não se agrada com as atitudes de Marcos. E aí a gente tem então Marcos e Barnabé indo para um lado, Paulo e Silas indo para o outro. É isso, né? Acho que é. E aí a gente vê também nas cartas de Paulo, se eu não me engano, a Timóteo, que aí Paulo também traz Timóteo como seu discípulo. A gente vê Paulo falando a Timóteo sobre Marcos. Então, tipo assim, há um perdão e há um reconhecimento do que foi feito. E agora a gente vê aqui também Pedro falando que Marcos está com ele ali, Pedro aqui está em Roma, né? E ali a gente vê, então, ele falando de Silvano, ele falando de Marcos, ele falando, saudando todos e falando que todos tenhamos um amor um pelo outro. E que a paz
seja com todos nós, mas que a gente possa fazer como Pedro, nos encorajar e testemunhar sobre o quê? Sobre a verdadeira graça de Deus. Então, que a gente seja encorajado, eu acho que essa é a palavra, encorajado a testemunhar a palavra de Deus, a graça de Deus, a testemunhar a graça de Deus. E a gente, dessa maneira, se mantém firme na graça de Deus. E assim a gente finaliza, então, 1 Pedro, sua primeira carta, à igreja da Ásia Menor. Se alguém quiser falar, perguntar, fique à vontade. Beleza, então. A gente finaliza, então, 1 Pedro. Amanhã a gente continua com a segunda carta de Pedro, seus pequenos detalhes, suas curiosidades, e ali a gente vai ver muito sobre a volta do Mestre. Vamos então estar orando para que a gente possa então estar finalizando mais um estudo, né, e inicializando mais um dia cheios da palavra do Senhor. E que realmente, cara, esses estudos venham nos encher para que possamos ter um dia na presença do Senhor. E que isso aqui seja só o início, sabe? A gente continue durante o dia lendo, buscando, ouvindo. Muitas vezes não tem como a gente ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, mas a gente pode ouvir mensagens, ouvir outras coisas, ouvir louvores, e que a gente possa realmente ter uma vida voltado ao Senhor o tempo todo. Fechou? Ô, Vanderlei, pode orar pra gente, por favor? Sim, bora. Obrigado, Deus, por este momento maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, pelo fôlego da vida e essa energia que o Senhor se renova todo dia conosco. Obrigado, Pai, pelas essas pessoas que o Senhor tem postado e colocado em meu caminho. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito. Obrigado por nunca desistir de nós. Aqui te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e é bom a todo tempo, a todo momento. Obrigado pela oportunidade de acordar, de despertar, de te exaltar, de adorar sempre, Pai. Como é maravilhoso estar aqui na tua presença, aprendendo e te louvando, Pai. Senhor, o único diga de ser exaltado, de ser glorificado, de ser adorado, Pai. Toda honra e toda glória é para ti, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja com nós nesse dia, aonde quer que nós vá, sempre aprovando e dizendo aquilo que devemos fazer, Pai. Venha com teu Espírito, Pai, derrame sobre nós. Enche nossos corações de fé, de sabedoria. E nos usa, Pai, para ser luz aonde há trevas, para que nós possamos estar preparado, pronto, acordado, Pai. Queremos estar presente na tua volta, Pai. Queremos estar com a lamparina cheia de azeite, para estar pronto e sempre acordado, Pai. Se atalaia e podemos ser luz e exemplo para os outros, Pai.
e que o Senhor venha nos transformar em sacerdote aqui na terra, Pai, para fazer o teu propósito, Pai, e resgatar mais pessoas e levar seu evangelho onde quer que nós vá. Seja conosco nesse dia, Pai. Resgata e ilumine nossos governantes para que eles transforme e ajude o teu povo, Pai. Faça com que eles tomem as decisões corretas e venha cada dia mais nos fortalecer a nossa fé e renovar sempre nossas vidas, Pai, para o teu propósito. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade de estar aqui na tua presença. E queremos estar sempre te exaltando, te louvando. E que a gente possa modelar seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Abençoa nosso dia, onde quer que nós vá, no trabalho, na caminhada. E abençoa todo esse grupo, essas pessoas que estão aqui sempre nos orientando e estudando e lendo e aprendendo cada dia mais sobre teu reino, dando discernimento da tua palavra, das tuas leis. Obrigado mais uma vez, Pai, pelo fôlego da vida, por acordar, pelo alimento, pelo pão de cada dia, que nunca é de faltar. Obrigado por este alimento que o Senhor nos proporciona levar em nossa mesa e compartilhar com nossos familiares. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós. Queremos orar e agradecer em nome de Jesus. É isso que pedimos, Pai. Nos derrama seu Espírito sobre nós, porque a tua glória é eterna, Pai. Perdoa nossos pecados, porque somos falhos. Só o Senhor sabe de nossas dores, nossas dificuldades, nossos querer, que o Senhor sempre se renova em nossas vidas, nos transforma em teu servo, Pai. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, pelas graças derramadas em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, Pai. Abençoa nosso dia, nossa semana, nosso ano, e onde quer que nós vá. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado. Que o Senhor nos transforme cada dia mais para ficarmos preparados e prontos, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. E assim a gente finaliza a primeira carta de Pedro às igrejas. Cara, que estudo maravilhoso. E como é maravilhoso ver como Pedro deixa bem claro quem é Jesus, quem é Deus e o que precisamos fazer. E como Pedro deixa bem claro nesse último capítulo sobre como uma liderança verdadeira deve se portar. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.